E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma atualização do mercado de cripto para essa semana aqui do mês de dezembro. E achei bem pontual trazer essa atualização num momento em que o mercado entrou em correção. A gente consegue observar aqui dos principais, né, os maiores aí dentro do mercado, a maioria, todos eles dentro aí de correção. Então, depois de alguns dias e semanas de euforia, finalmente, né, nós começamos a visualizar uma realização de lucro. Alguns casos aí a gente até considera que entraram em pânico, né? Mas é uma correção, né, normal, precisamos disso dentro do mercado de cripto. Aqui, se a gente for observar mapa de calor, a gente vê que são poucas exceções do mercado de cripto que não estão corrigindo. Então, Bitcoin puxando 2, Solana puxando 4, XRP 8, né? Que tinha sido alguns dos destaques aí da última semana. Então, sem exceções, né? A gente tem poucos casos, tokens menores aí puxados por situações muito específicas, mas a correção está sendo inevitável, beleza? Se a gente for para o gráfico do Bitcoin para entender isso, depois de algumas semanas seguidas de alta, né, dentro desse Bitcoin e atingir até mesmo aqui um nível de sobrecompra a nível semanal, a gente percebe que estamos numa correção, né, depois de todo aquele rompimento, daquela acumulação que o Bitcoin tinha feito por aqui. Tranquilo? Isso daqui é bem interessante de acompanhar que apesar dessa correção, a dominância do Bitcoin segue crescendo. Então isso mostra ser uma correção em que as altcoins estão sofrendo um pouco mais nesse período, beleza? Então, lembrando aquele esquema de correlação, Bitcoin em queda e a sua dominância em alta nos resume em alguns casos aí correções mais fortes em criptomoedas menores. A gente pode ver aqui Matic num contexto semanal numa queda de 20%, Cardano que tinha sido destaque também corrigindo 20%, até mesmo Solana, né, que tem aí uma consolidação maior, a gente percebe ela como uma das altcoins mais fortes, corrigindo 12% na semana. Beleza? Então isso se resume à dominância do Bitcoin crescente, que depois de alguns períodos aí sem chegar no patamar dos 50, aproximadamente 54%, o mercado já segue recuando e pegando fôlego. Então, o que está acontecendo é que o dinheiro está saindo nesse momento do mercado de cripto, saindo das altcoins, e isso nos traz uma participação maior do Bitcoin nesse momento. Então, ele está subindo aí, a dominância subindo hoje 1%. Beleza? Vamos ficar de olho aqui, porque os pontos interessantes são que nesse momento o Bitcoin, apesar da sua queda, em algum momento, pelo nível gráfico ali, né, a gente pode observar sempre pelo diário e pelo 4 horas, ele vai atingir a sobrevenda, tá? E essa sobrevenda ela pode gerar para nós oportunidades de compra, beleza? Pode gerar oportunidades de compra e continuidade. Das altcoins, algumas delas a gente já observa o nível de sobrevenda pelo 4 horas, como é o caso de Solana, que eu já ficaria bem atento, tá? Do 4 horas e aqui no diário para sobrevenda, porque últimas situações em que essa cripto, por exemplo, né, bem fundamentada, esteve em sobrevenda, nós tivemos reações muito fortes. Aqui quase atingindo sobrevenda foi a última oportunidade muito forte que nós tivemos de compra e após isso o mercado desencadeou mais de 100% de alta. Vamos ver outra criptomoeda, BNB, que veio como destaque, né? 4 horas, também já chegou em sobrevenda, já fica de olho lá no diário, que pode desencadear para gente. Mesma coisa, ó, BNB, lá no mês de agosto, tivemos a última região de sobrevenda e o mercado depois desempenhou muito bem. Então, esse é um momento que, apesar, né, de estarmos um pouco mais de mãos atadas, não estamos fazendo nada no mercado, é momento de estar preparado para as oportunidades, beleza? É um momento que, inclusive, você consegue observar pelas correlações de mercado, não só no mercado cripto, nós temos aí a possibilidade de fazer um caixa, né, deixar um dinheiro ali parado como uma reserva de oportunidade, tá bom? Então aqui dominância da Tether, né, que nos representa um pouco mais sobre a força do dólar no mercado de cripto. Ela voltou a recuperar um pouco seus patamares ali dos 4%, acompanhando o DXY, né, que é esse índice
de força do dólar aí perante as maiores moedas globais, beleza? Então ela recuperou bem essa semana. Então é um cenário generalizado e que a gente vê esse dinheiro saindo de alguns ativos de renda variável. A gente pode visualizar, por exemplo, aqui, vamos abrir o Nasdaq. Ó, o Nasdaq na semana ele segue por uma correção, beleza? Não na mesma proporção que o mercado cripto, mas isso já justificaria bem para a gente esse processo de correção. E no dia de hoje, né, que começou em alta, ele já recuou boa parte. Tem uma probabilidade de fechar no negativo nesse começo de semana. Beleza? Separei aqui algumas matérias interessantes para a gente dar uma acompanhada, né? Além de ter feito todo esse rastreio do mercado cripto e as oportunidades que nós iremos encontrar aí pelo RSI do gráfico de 4 horas e diário, para dar uma olhada como é que está o humor do mercado. E é bem interessante que apesar de toda essa queda, né, e o nível de preço extremamente esticado no Bitcoin próximo aos 100 mil dólares, o famoso do mercado, Michael Saylor, adicionou aí mais 21 mil, pouco mais de 21 mil Bitcoins para a carteira da MicroStrategy, né, para a estratégia que ele vem estabelecendo dentro da sua empresa aí do setor de tecnologia. Tranquilo? Então ele agora detém aí aproximadamente, a gente tem números efetivos aqui, 423 mil Bitcoins. Eu trouxe até para nível comparativo para vocês verem o maior ETF de Bitcoin da maior gestora de ativos do mundo, uma gestora trilionária, eles têm 527 mil Bitcoins. Lembrando, né, que esses Bitcoins fazem parte aí do que seria a correlação do ETF, e ETF comprado e adquirido por muitos dos seus clientes. Beleza? Não é por totalidade da BlackRock, e sim esses Bitcoins equivalem aí à correlação do ETF que seus clientes detêm. Beleza? Então, a MicroStrategy, por ser uma empresa relativamente pequena alguns anos atrás, agora ela está crescendo e muito por essa estratégia, porque eles estão sendo direto ao ponto, criando dívida, né? Estão emitindo dívida e captando recursos, e com esses recursos comprando Bitcoin. Beleza? Então, nos últimos meses tem sido muito forte essa estratégia. E parando para pensar, né? As empresas, além dos serviços em que elas atuam, né? Além dos serviços que elas usam para gerar valor aos seus acionistas, os ativos que essas empresas detêm também são aí parte do que ajudam a precificar as ações. Então, se vocês pegarem agora e visualizar que a MicroStrategy tem aproximadamente 42 bilhões de dólares em Bitcoin, vocês vão ver que as ações da MicroStrategy elas estão agora bem correlacionadas com o Bitcoin, já que boa parte ou a maioria dos seus ativos são Bitcoin. Se a gente vier aqui e pesquisar lá MSTR, né, que é as ações listadas na Nasdaq, você vai ver que ela tem uma boa correlação com o movimento do Bitcoin nesses últimos tempos. A gente pode até adicionar aqui o gráfico do Bitcoin nessa mesma escala. E olha como que elas estão bem ligadas, né? O gráfico da MicroStrategy em padrão de candle e Bitcoin em linha. Então isso vai ficando cada vez mais notável para a gente, né? Que essa estratégia está colocando essa empresa numa correlação direta com o Bitcoin. E existem outras adotando essa estratégia como justificativa principal a proteção contra a flutuação e desvalorização do câmbio no país em que elas atuam. Beleza? Existem empresas, até mesmo do Japão, se protegendo contra a flutuação do iene, contra outras moedas, com Bitcoin na sua estratégia de longo prazo. Tranquilo? Então, o cenário de proteção dessas empresas, o cenário de proteção até mesmo de alguns governos que já estão utilizando o Bitcoin como reserva estratégica, mostra, né, o quão sólido o Bitcoin vem se tornando com o passar dos anos e que o seu fundamento não mudou, beleza? Isso até ajuda a dar uma olhada no curto prazo para aqueles que estão focados no holding, que essas flutuações, Bitcoin atingiu lá os seus 103, 104 mil dólares e agora está nos 95. Essas variações de curto prazo nos proporcionam oportunidades de novos aportes, né? Então, mês a mês comprando um pouco.
E no quesito trade, quando nós estamos falando de especulação, não só no Bitcoin, mas principalmente nas altcoins, nós usamos esses parâmetros técnicos, como eu comentei, e que vem sendo muito assertivo para mim, no caso do RSI, pelo gráfico aí de 4 horas e diário, buscando os níveis de sobrevenda como oportunidade de reentrada a favor dessa tendência, beleza? Para finalizar, algo que é muito importante, nós temos um índice, tá? Que é o índice de Alt Season. E esse índice ele esteve agora nesses últimos dias no nível de indicação de Alt Season, então período de desempenho superior das altcoins em relação ao Bitcoin. Tá? Eu mostrei o gráfico de dominância do Bitcoin e ele nos resume facilmente a preferência do mercado nas últimas semanas pelas altcoins. E aqui, ó, Altcoin Season, a gente consegue perceber que depois de um bom tempo, nós estamos falando depois de um período de janeiro, que brevemente nós chegamos acima do nível de 75, nós voltamos nesse mês de dezembro de novo acima desse nível de 75. Só explicando como funciona esse índice, que é para você entender se nós estamos num período favorável das altcoins, aqui ele tem até uma explicação, né? Quando 75%, tá, das top 50 altcoins, então das 50 maiores altcoins do mercado, quando 75% delas tiverem um desempenho melhor que o do Bitcoin nos últimos 90 dias, nós estamos nessa altcoin, né, nessa alt season do mercado, beleza? No momento, pela correção que nós estamos passando e pelo aumento da dominância do Bitcoin dentro do mercado, vocês conseguem ver que esse nível recuou abaixo dessa altcoin season, beleza? Então nós tivemos muitos períodos, o mercado tem até níveis maiores, como aconteceu em 2022, como nós tivemos lá em 2021, e é um ciclo que ele pode, aí, em poucos meses, mudar. Então a gente vê aqui, por exemplo, como aconteceu em 2021, o período favorável das altcoins em junho se perdeu, né? As altcoins, as top 50 ali, perderam desempenho para o Bitcoin. Aí no mês de agosto, elas já estavam lá embaixo na Bitcoin Season e depois de novo, lá em janeiro de 2022, voltaram. Então são ciclos, né? É aquela troca de mãos, o dinheiro sai de um setor para o outro. Tranquilo? Então, se você curtiu essa análise, curtiu essa visão de mercado para essa semana, deixa o teu like, considere se inscrever aqui no canal e até a próxima.